Oi, gente, eu sou o Padre Luciano, da Comunidade do Caminho Novo, e é uma alegria ter vocês aqui com a gente para continuar essa formação sobre o Espírito Santo. A gente já viu ontem quem é o Espírito Santo, e hoje eu queria propor para vocês um rápido percurso do Espírito Santo na Bíblia. E vamos lá? A presença do Espírito Santo na Bíblia começa desde o início, em Gênesis 1:1, e vai até o final no livro do Apocalipse. Então o Espírito Santo está presente na Bíblia de uma forma completa, digamos assim. E rapidinho a gente vai fazer um percurso então dessa presença do Espírito Santo na Bíblia. O Espírito Santo aparece pela primeira vez na Bíblia como uma presença ativa do Senhor, Adonai. Uma presença ativa e criadora. Lá no livro do Gênesis, primeiro versículo da Bíblia, no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus, Ruach Elohim. O Espírito de Deus, Ruach Elohim, essa palavra Ruach, em hebraico, como foi escrito no Antigo Testamento, quer dizer o sopro que vai dar a vida. Essa presença ativa do Senhor, através do seu Espírito Santo, vai aparecer ainda no Gênesis, quando o Senhor pega o barro, modela do barro o homem e a mulher e sopra sobre eles, Ruach Elohim, o mesmo Espírito do Senhor, esse sopro do Senhor que comunica o seu Espírito e com o Espírito do Senhor a vida. Depois aparece já uma outra presença do Espírito Santo bem interessante na Bíblia, é sobre a questão da unção do sacerdote. Se você está um pouco perdido sobre a questão da Bíblia, eu te convido a fazer primeiro a nossa formação de leitura da Bíblia. Vai aparecer o link aí para vocês. Podem fazer essa formação antes, se vocês estão achando que a coisa aqui está um pouco indo rápido demais. Dá uma pausa, faça primeiro essa formação de 4 episódios sobre a leitura da Bíblia e depois volta aqui. Acho que pode te ajudar. Mas vamos continuar então. A unção sacerdotal de Moisés, ungindo a Arão, seu irmão, como a unção sacerdotal, ainda dessa presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. Está lá no livro de Levítico, capítulo 8, versículo 12. Moisés derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para consagrá-lo. Moisés tomou um pouco do óleo de unção e do sangue que estava sobre o altar, aspergiu Arão e suas vestes, bem como os filhos de Arão e suas vestes. Assim consagrou a Arão, seus filhos e as respectivas vestes. Então aqui já aparece no livro de Levítico essa unção através do óleo que comunica o Espírito Santo para os sacerdotes. E o primeiro sumo sacerdote, Arão, irmão de Moisés, através da unção com o óleo. E isso é muito importante, porque isso vai aparecer depois, lá no livro de Samuel, na unção dos reis. E aí eu queria pegar o exemplo da unção do rei Davi. Samuel, o profeta Samuel, está lá no livro de 1 Samuel 16:13. Samuel tomou o chifre com o azeite e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor começou a ser enviado a Davi. Samuel se pôs a caminho e partiu para Ramá. O que acontece então? Esse profeta Samuel unge com óleo o rei Davi e a gente vê que o Espírito do Senhor começa a agir, a ser enviado em Davi. Então, a unção com óleo é o sinal da presença do Espírito do Senhor também no rei. E é o profeta que unge. 3 figuras importantes na Bíblia para a gente: o sacerdote, o profeta e o rei, todos passando por a questão da unção com o Espírito do Senhor.
E por falar em profeta, eu queria citar uma passagem do profeta Ezequiel. Está lá no capítulo 11. Eu lhes darei um só coração, a profecia de Ezequiel sobre o povo. Eu lhes darei um só coração e infundirei neles um espírito novo. Arrancarei do seu corpo o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, de modo que andem segundo minhas leis, observem e pratiquem os meus preceitos. Assim serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Todo ao longo do Antigo Testamento e nos profetas, eles vão profetizar sobre essa questão do Senhor que dá o Espírito Santo. E isso vai continuar até o período mais tardio do exercício da profecia em Israel. Por exemplo, no profeta Joel, que já está lá no finalzinho. O profeta Joel, que a gente situa mais ou menos no ano de 400, 350 antes de Cristo. Então, que é bem já próximo da era de Jesus. Nessa época de Joel, na época do segundo templo de Jerusalém, as profecias eram sobretudo a respeito do dom do Espírito Santo, como eu estava falando. Nessa época messiânica, o Espírito havia desaparecido. E aí a profecia aparecia como: eu vou enviar um novo profeta que vai comunicar para vocês o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Vamos dar uma olhada? Está lá no capítulo 3 do profeta Joel. Depois de tudo isso, derramarei o meu Espírito sobre todos os seres vivos, e então todos os vossos filhos e filhas falarão como profetas. Os anciãos receberão em sonhos suas mensagens, e os jovens terão visões. Até sobre os escravos e escravas derramarei naquele dia o meu Espírito. Então estará a salvo todo aquele que invocar o nome do Senhor nosso Deus, pois no Monte Sião, em Jerusalém, estará a salvação, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes que o Senhor chamar. Essa então é a profecia de Joel indicando os tempos messiânicos, o tempo onde o Senhor vai mandar o seu Espírito. E aí a gente chega já no Novo Testamento com a presença de Jesus e a sua relação de Jesus com o Espírito Santo. Vamos começar com o Evangelho segundo João. É uma narrativa mais tardia, um evangelho que foi escrito um pouco mais tarde do que os outros três. O objetivo aí desse Evangelho segundo João é mostrar que Jesus é aquele sobre o qual o Espírito desceu e permaneceu para batizar no Espírito Santo. Está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo João, lá no versículo 33. Depois aparece também em Lucas. A encarnação acontece pelo poder do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo no momento do batismo de Jesus marca a manifestação da filiação divina de Jesus, com essa frase que ele ouve: você é o meu filho. E Jesus fica assim cheio do Espírito Santo. Em Mateus, é pelo Espírito Santo que Jesus expulsa os demônios. E Jesus promete o Espírito Santo aos seus discípulos. Ele que vai falar: olha, quando eu partir, eu vou mandar para vocês um outro Paráclito, o Espírito da Verdade, e vai vos conduzir. Assim, em Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos é como um selo, um carimbo de confirmação de que Jesus é realmente o Messias. O Espírito é derramado sobre todos os discípulos. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Todo o Antigo Testamento é marcado de forma forte por essa presença do Espírito Santo que vem ungindo os profetas, unge os reis, unge os sacerdotes. Os profetas anunciam essa nova época messiânica, onde o Messias é aquele que vai comunicar o Espírito do Senhor. Chega Jesus, através do Espírito Santo, pela encarnação e também no seu batismo. E Jesus, como Messias, como Filho do Deus vivo, promete o Espírito Santo. Vocês já pararam para pensar, nesse tempo que a gente está vivendo da Páscoa, os discípulos
que já tinham visto Jesus ressuscitado. Será que foi isso mesmo que garantiu para os discípulos que Jesus era o Messias? Claro que a ressurreição é muito importante, mas nem todos foram testemunhas históricas dessa ressurreição. Eu, você, todo mundo que veio depois, e muitos também, na própria época de Jesus, não viram Jesus ressuscitado como os apóstolos. Mas algo aconteceu. O que aconteceu? O cumprimento da promessa de Jesus. Quem consegue cumprir uma promessa depois de morto? Não tem jeito, né? Mas Jesus ele tinha falado, olha, eu vou ressuscitar. E depois que eu ressuscitar, eu vou mandar sobre vocês o Espírito Santo. Os discípulos se reúnem depois da ressurreição, em nome de Jesus, e pedem para Jesus mandar o Espírito Santo. O que acontece? Pentecostes. Eles recebem o Espírito Santo. E é isso que aparece realmente como um selo de confirmação, falando, Jesus é realmente o Messias. Por quê? Porque se eu pedir ao Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo, Ele vai me dar. Essa experiência dos discípulos, que mostra e garante para os discípulos que Jesus realmente está vivo e ressuscitado e que Ele é o Messias, não só os discípulos puderam vivê-la há 2000 anos atrás, como hoje a gente pode viver essa mesma experiência. Se você, se a gente pedir em nome de Jesus o Espírito Santo e a gente vê que Deus nos dá esse Espírito, é a garantia de que é verdade, de que Jesus está vivo e ressuscitado no meio de nós. E o que esse Espírito Santo, esse dom do Espírito Santo vai mostrar para a gente logo depois da ressurreição de Jesus? Esse Espírito Santo é derramado, além dos discípulos, sobre os samaritanos, em Atos 8. É um movimento de unidade. Se vocês não sabem do que eu estou falando, assiste de novo o curso de Introdução à Leitura da Bíblia, Como Ler a Bíblia. Os samaritanos faziam parte do povo judeu, eram um só povo, até a separação em 2 reinos. O reino do norte, de Israel, que se tornou a Samaria, e o reino do sul, de Judá, que se tornou os judeus. O primeiro movimento, então, é Pentecostes, o Espírito Santo sobre os discípulos, que eram judeus. O segundo movimento, para gerar unidade, Atos capítulo 8, o Espírito Santo é derramado sobre os samaritanos. Os irmãos que se disputavam, judeus e samaritanos, recebem o mesmo Espírito. E logo depois, em Atos 10, em Atos 15, a gente vê um movimento dessa unidade para uma universalidade. O Espírito Santo é derramado sobre os pagãos, sobre as nações, sobre todos aqueles que não eram judeus, todas as outras pessoas, culturas e religiões. E para a vida dos apóstolos, quando eles recebem o Espírito Santo, o que acontece? Depois da paixão e morte de Jesus, os apóstolos estavam com medo, trancados, escondidos. Depois do Espírito Santo, eles saem e anunciam. Já é um fato marcante. O segundo fato marcante da presença do Espírito Santo. No primeiro capítulo do livro dos Atos, a gente vê essa comunidade dos apóstolos tomando uma decisão, fazendo um discernimento. Está lá em Atos 1, 26. Para colocar alguém no lugar de Judas, o traidor que traiu Jesus e cometeu suicídio. Então eles ficaram 11, não podia, queriam ficar 12, esse número simbólico importante. Então era necessário substituir Judas. Como que eles fazem esse discernimento antes da Pentecostes? Antes de acontecer o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Com um sistema muito comum naquela época. É um sistema baseado na sorte, Urim Tumim. Eles pegam 2 pedrinhas, uma de cada cor, colocam num saquinho e falam, Senhor, o que você quer que a gente faça? Que a gente escolha A ou B? Misturam, tiram uma pedrinha. Se for a pedrinha vermelha, por exemplo, é esse. Se for a pedrinha azul, vai ser aquele. Isso chamava, lá no Antigo Testamento, Urim Tumim. Ficava no peitoral do sacerdote. Para quando ele tinha que tomar uma decisão, ele rezava e tirava a sorte para ver como que o Senhor ia conduzindo. Gente, é a última vez que os discípulos fazem isso. Utilizam da sorte para tomar uma decisão.
Atos capítulo 1. Depois de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, nunca mais as decisões dos apóstolos são tomadas desse jeito. É sempre nós e o Espírito Santo. Decidimos que tal coisa. É sempre agora na oração e no discernimento com a presença do Espírito Santo. Um outro fato importante que aparece da presença do Espírito Santo na Bíblia é que quando o Espírito Santo está presente, é ele que conduz a vida dos discípulos. Vamos pegar lá em Atos 13, por exemplo. Enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse aos apóstolos: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de realizarem a obra para o qual eu os chamei. Eles vão e consagram Barnabé e Saulo para partirem em missão. É o Espírito Santo falando para que eles tomem a decisão. Também a coragem de anunciar o Evangelho. Os mesmos discípulos que estavam fechados por medo, a palavra de Deus nos fala lá em Atos 4, quando terminaram a oração, o lugar onde estavam tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Acabou o medo. É o Espírito Santo que move. É o Espírito Santo também que guia o apóstolo Filipe para pegar aquela carroça onde estava o eunuco da Etiópia e batizá-lo. O Espírito Santo que conduz realmente a vida dos discípulos. O Espírito Santo que conduz Ananias para ir encontrar Paulo. E Ananias, através da imposição das mãos, comunica esse Espírito Santo para Paulo. A gente vê então que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até o final, o Espírito Santo está presente. De que forma? Agindo e comunicando a presença do Senhor. E é isso que Ele quer fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Depois a gente vai ter ainda uma outra formação sobre os carismas. Como que essa graça do Espírito Santo se move em nós para nos colocar em ação, tá bom? Eu queria só dar essa introdução e mostrar para vocês como que o Espírito Santo percorre toda a Bíblia. Espero que vocês tenham apreciado e amanhã a gente continua sobre essa questão do batismo no Espírito Santo que Jesus veio para nos dar. Um grande abraço, fiquem com Deus e que Ele nos abençoe, cada um de nós.